Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 22 de novembro, dia do músico e dia da música. A música é divina. Deus inspirou poetas e aqueles que também compõem letras e músicas que realmente nos dão inspiração de como a música é perfeita. 7 notinhas apenas. E todas as nações, e todas as línguas, e todos os povos do mundo interpretam a música. Eu acredito que você é um grande apreciador, um grande admirador da música. E por isso, dentro de instantes, estaremos ouvindo uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracali, que nesse último domingo esteve celebrando mais um aniversário. 42 anos de ministério na área do louvor. E você estará ouvindo uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Logo mais nós estaremos trazendo mais uma meditação da palavra de Deus para a nossa edificação. Devo lembrar a todos os nossos amigos, internautas e também todos os nossos telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20 em João Pessoa, que nós estamos contando com as vossas orações para que este programa permaneça no ar. Diante das dificuldades e da crise pela qual todos nós estamos passando na área econômica desse nosso país, algumas pessoas que nos ajudavam, alguns dos nossos mantenedores, já me procuraram pedindo para que nós dessemos um tempinho devido a essa crise que se aproxima, aliás, que nós já estamos convivendo com ela, crise econômica, social e possivelmente uma convulsão nacional. Pedimos a todos que não deixem de orar, clamar, interceder por nossa pátria e também pela nossa permanência no ar. O programa Opção para a Vida conta com as vossas orações e também com a sua contribuição, e eu tenho dito aqui, não deixe esta chama se apagar. Nós temos tido a oportunidade de todos os dias, de segunda a sábado, chegar até a sua residência, até o seu lar, onde você trabalha, transmitindo a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, que nos traz paz, que nos traz alimento para o coração. Por isso, eu reitero aqui o nosso apelo. Se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, você poderá fazê-lo através da conta bancária Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós desejamos a todos que possam nos ajudar, que não deixe de contribuir para que este programa permaneça no ar. Nesse instante, gostaríamos de deixá-los com o conjunto coral Saracali. Existe um rio
abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versículos de 1 até o versículo 3. Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Nós vamos ler. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, preste atenção, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, ninguém gosta de ouvir alguma pregação, algum sermão ou alguma mensagem que trate sobre sofrimento. A palavra em si já deixa a gente triste. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer. Eu duvido que tenha alguém aqui presencialmente ou que esteja em casa que se sinta confortável quando está sofrendo. Ninguém gosta de sofrer. A gente nem gosta de ouvir essa palavra. E quando a gente ouve alguém dizer, fulano está sofrendo, muita gente fica constrangido, né? A gente fica com aquele coração assim meio, né, rasgado. Meu Deus, fulana, cicrano ou a família de Beltrano está sofrendo. Isso a gente não gosta de ouvir. Não nos deixa confortáveis e a gente nem tampouco gosta de saber que alguém está sendo perseguido. Qualquer perseguição que alguém sofre, que alguém esteja sofrendo na sua vida, seja em que área for, a gente também não se sente bem. Então, para a gente entender o que a gente acabou de ouvir, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o protagonista, para o cabeça da igreja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que 700 anos de Jesus vir ao mundo. O profeta Isaías, o profeta messiânico, estava falando a respeito do sofrimento do Filho de Deus, o quanto ele ia padecer. Tanto é que Isaías é tido como profeta messiânico, e no capítulo 53, eu vou chamar a atenção apenas de 3 versículos, quando ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, preste atenção, como cordeiro foi levado mudo perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Jesus, o Filho de Deus, teve 700 anos antes dele vir e nascer da Virgem Maria, essa profecia que fala de alguém que realmente veio para padecer e sofrer como ele sofreu. Então Jesus, como protagonista e como cabeça da igreja, protagonista do cristianismo e cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, ele já veio, sofreu, conforme vamos ver algumas coisas hoje, e todos agora estamos nos aproximando da festa mais bela do cristianismo, que é o Natal. O Natal fala do nascimento do Salvador. Mas em que circunstâncias Jesus nasceu quando veio ao mundo? Ele, meus irmãos, já veio
debaixo de perseguição. Sim ou não? Veio debaixo de perseguição. Vocês já imaginaram quando Herodes tomou conhecimento que Jesus havia de nascer em Belém, e os magos vieram, e ele se inteirou para que eles, quando os magos voltassem de adorar o menino, dissessem onde ele havia nascido, para que ele fosse lá adorá-lo também, só que ele não estava tendo a intenção de adorá-lo, e sim de tirar a vida de Jesus. Por quê? Ele estava com inveja, ciúme, que ele via na pessoa do Senhor Jesus um concorrente, um competidor, que poderia usurpar o seu trono, quando que Jesus veio estabelecer um reino espiritual, não um reino material. Mas Herodes ficou com ciúme e inveja, e os magos não voltaram por orientação de Deus, por orientação divina, voltaram por outro lugar, e o Herodes se certificou que época mais ou menos eles tinham ido e não tinham voltado, baseou-se que Davi deveria estar entre 2 anos, então o que é que ele fez? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus, para que não fosse executado, Maria e José foram até para o Egito, e numa das nossas excursões a gente fez essa trajetória no deserto, e eu fiquei imaginando, Maria e José viajaram de Belém até o Egito, é uma viagem longa, de ônibus a gente passou quase um dia para chegar lá no Egito, no Cairo. Imagine o que é viajar com um jumentinho, uma mulher recém-grávida, recém-dada à luz, deve ter sido muito sofrimento. Incômodo demais, tanto para ela como alguém que tinha dado à luz, como o próprio menino, uma criança recém-nascida. Então Jesus nasceu debaixo de sofrimento, perseguição, como Isaías profetizou. E aí, meus irmãos, a gente tem que ver que Jesus, como cabeça da igreja, teve esse tratamento. Será que nós, como corpo de Cristo, estamos isentos? Estamos imunes? O cabeça passou pelo que passou? Em Nazaré, quando Jesus estava ainda trabalhando com seu pai como carpinteiro, e ele abriu o livro para ler o que estava escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 61, ele expôs exatamente os versículos 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para levantar os paralíticos, para libertar os oprimidos, para sarar os enfermos. Quando ele acabou de ler isso, os fariseus ficaram tão enraivados com ele, que o expulsaram, e o levaram intencionalmente para um lugar chamado Monte do Precipício, que vocês vão ver agora, o que é o Monte do Precipício. Esse monte está acima, no cume do monte da cidade de Nazaré. E foi lá onde eles maquinaram levar Jesus para esse monte do precipício, e de lá empurrarem-no no abismo. Esse monte é altíssimo. Estou aí para vocês verem. Passa aí, por favor. Eu estou orando aí nesse monte. Isso aqui é o monte do precipício. Eles levaram Jesus até aí, e tinham intenção de empurrar Jesus lá embaixo. O guia turístico disse para a gente: vocês não se coloquem muito na extremidade dessa montanha. Como eu sou um pouco corajoso, eu fiz essa oração aí, eu estou orando. Porém, foi para mostrar exatamente que eles tiveram a intenção de matar Jesus, de tirar a vida de Jesus, para que o plano da salvação fosse destruído, né? Fosse abortado. Mas sabe o que aqui diz o texto? Que Jesus, percebendo isso, porque eles expulsaram-no da cidade e levaram-no até o cimo do monte, aí onde vocês estão me vendo, sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem-no abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Na tentação, vocês observem como Jesus, todo o seu ministério foi
todo acompanhado de sofrimento, perseguição. Não foi coisa fácil, não. Foi muita luta. E aí, quando Jesus estava lá no monte, depois daqui ele foi para o monte da tentação. Ele caminhou muito ainda até chegar lá. Ele estava lá no monte da tentação, Satanás o levou em pensamento ao pináculo do templo, querendo precipitarem querendo que ele se lançasse, ele tentasse se jogar abaixo, porque ele disse aos anjos da ordem. Meus irmãos, eles tentaram matar Jesus incontáveis vezes. Não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Momento cruciante em que Jesus estava lá no Getsemane, que esperava o apoio dos apóstolos, que estavam ali, Pedro, Tiago e João e os demais, para que eles compartilhassem da dor, do sofrimento que Jesus estava sofrendo. O que é que eles fizeram? Jesus disse: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E quando ele voltou, os achou dormindo. Falou: vocês não puderam vigiar comigo nenhum momento sequer. E Jesus se retirou novamente. Quando volta, eles estavam dormindo novamente. Pegaram no sono, que eu chamo o sono da negligência, o sono do comodismo e o sono da indolência. Por 3 vezes. Comodismo, negligência e indolência. E Jesus disse: vocês não puderam compartilhar comigo. Jesus se sentiu desprezado. E o pior, Jesus então naquela hora recebe toda a culpa de todos os pecadores, de todas as gerações, de todas as raças, de todas as tribos, de todo mundo, desde Adão até aqueles que ainda vão nascer, recebendo toda a carga, todo o fardo do pecado sem ele merecer. E aí Jesus naquela hora vê o Pai dar-lhe as costas. A dor de Jesus foi maior, porque até por causa do pecado o Pai virou-se e deu as costas. E Jesus disse: Pai, se for possível, remova de mim este cálice, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Ah, meus irmãos, Jesus, até quando estava na cruz, crucificado, porque a morte por crucificação era para quem realmente fosse considerado o pior dos bandidos. Tanto é que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões, 2 malfeitores. Um blasfemava, o outro tentou repreender o amigo, disse: olha, nós estamos aqui porque nós cometemos crime, mas esse aqui é inocente. Ele estava admitindo que era um pecador perdido e apontou para Jesus, dizendo: ele é inocente, como João depois disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele simplesmente, naquela ocasião, apelou para Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas você sabe o que é que aquele ladrão estava dizendo para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a nós, é uma oportunidade que você tem. E era exatamente o que o diabo queria, que Jesus desistisse da cruz. Mas a Bíblia nos diz que maldito aquele que fosse dependurado numa cruz, e Jesus se fez maldição por nós. Até na hora que ele estava sendo crucificado, ele estava sendo perseguido. Satanás não perdia a oportunidade. Quando ele estava tentado lá, Lucas capítulo 4, nos últimos versículos, diz que Satanás se ausentou até momento oportuno. Satanás ficou colado em Jesus, perseguindo, tentando tirá-lo do foco que era o Calvário. Então, vocês dá para perceber que se o cabeça da igreja passou por tudo isso, imagine a gente. Imagine o corpo que somos nós. Aí nós demos um título a esse sermão: As perseguições dos últimos dias. Aí você diz assim: pastor, essas perseguições é a que a gente está enfrentando agora?
em todos os recantos do mundo, é aquela grande tribulação que ainda há de vir. Que perseguições são essas, meus irmãos? Alguém pode perguntar. A resposta é, meus irmãos, de acordo com o que está nos evangelhos, os últimos dias, que eu já preguei aqui um sermão sobre os últimos dias, quando teve início os últimos dias, começou quando Jesus estabeleceu a sua igreja. Os últimos dias teve início ali. Só que hoje, em pleno século 21, a gente está no fim do fim. Mas as perseguições que a gente denominou dos últimos dias começaram muitos anos, vocês vão entender agora. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 51 a 53, parece uma incoerência, parece uma contradição. Jesus falando para aqueles que ele anteriormente tinha dito: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Parece uma incoerência, esse Jesus que disse: deixe-vos a minha paz, eu vim trazer paz. Quando ele nasceu, os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Parece uma incoerência esse Jesus mais tarde dizer: supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vos afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, estando dividido pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. E aí eu quero perguntar para vocês, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso, para aqueles que estavam decididos a segui-lo? Olha, se vocês quiserem me seguir, vocês vão começar a enfrentar dificuldades, provação, tribulação, perseguição, dentro da vossa própria casa, dentro da vossa própria família. E se eu perguntasse aqui a cada um de vocês, como aqueles que estão em casa, quantas famílias, quando alguém se converteu, fosse o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o genro, nora, sogra, não enfrentou dificuldades? Eu pelo menos enfrentei. A minha mãe foi a primeira a se levantar contra mim, quando eu me converti. E o mesmo aconteceu com você. Se não foi sua mãe, deve ter sido seu pai. Se foi sua esposa, seu marido, seu irmão, seu colega de trabalho, seu colega na universidade, o professor da universidade. Eles se levantaram contra mim, contra você, porque Jesus já havia dito: supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque o mundo não consegue absorver, aceitar que nós deixamos o mundo, o pecado, e agora nos voltamos para Deus. O mundo não consegue admitir isso. Pergunta: dá para cada um ver quanta luta, quantas perseguições você sofreu desde o momento que decidiu a seguir a Jesus? Imagina um pouquinho. Seu vizinho, seu colega de trabalho. Eu podia contar aqui N experiências que eu tive na minha vida ministerial, como pastor. Eu já contei algumas delas aqui. Pessoas que quando fizeram a decisão na igreja, chegou em casa, o pai expulsou de casa. O pai expulsou de casa. E disse: eu não quero você mais em casa. Sai, arrume seus panos de bunda e vá embora de casa. Isso aconteceu no meu ministério, quando eu era pastor lá no Centenário. E ela chegou lá em casa, essa jovem chegou lá em casa com uma mochilinha de: pastor, o que é que eu faço? Eu digo: você tem parente aqui, seu pai, sua mãe? Não tem avô, tem avó, tem tio, tem tia? Tenho. Então vá para a casa da sua avó, ou para a casa do seu tio, da sua tia, a quem você se achar mais assim afinado. Vá. Eu não posso lhe acolher na minha casa, para depois seu pai não dizer que eu fiz sua cabeça, que eu dei uma lavagem cerebral. Então vá para a casa de alguém da sua família. Eu conheço muitas histórias, possivelmente você conheça também. Então seguir o Evangelho, seguir a Jesus, é tomar uma cruz, como o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz e siga-me.
é cruz, é sofrimento, é perseguição. Em Mateus capítulo 10, versos 16 a 18, Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, e lhes servi de testemunho a ele e aos gentios. Então, meus irmãos, Jesus já deixou muito esclarecido, muito claro, que seguir o Evangelho é uma incoerência muito grande. Isso que você ouve por aí em algumas determinadas denominações: pare de sofrer. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: no mundo tereis aflições, passareis por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus chamou aqueles que estiverem dispostos a segui-lo. Já sabem que vão enfrentar luta, perseguição, possivelmente onde você trabalha, na escola, na universidade, na vizinhança. Alguém lhe persegue porque você é crente. Quanta gente foi perseguida agora durante nesse período de eleições, perseguidos mesmo. Eu conheço várias histórias. Mas Jesus deixou todo mundo avisado. Ninguém foi desinformado. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desta mensagem. Desejo a todos um dia abençoado. Não deixem de continuar orando intercessoriamente, clamando a Deus, se possível jejuando também por nossa nação, para que tudo volte ao normal, haja um clima de paz, nós possamos ver esta nação realmente vivendo o tema da nossa bandeira, ordem e progresso. Essa é a nossa oração. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser.